meus amores, sejam muito bem-vindas. Antes da gente começar de fato o conteúdo, vou pedir para vocês peguem papel e caneta, porque pode ser que venham aí alguns insights nessa live. Hoje a folha tá gigantesca. Eu fiz bastante anotações aqui para trazer esse conteúdo extremamente profundo e transformador para vocês. E eu quero dizer que se você está aqui hoje é porque você está pronta para receber este conhecimento. Porque a alquimia é um conhecimento extremamente misterioso e que a gente só entra em contato com esse conteúdo, né, quando a gente está realmente pronta. Então saibam que vocês estão prontas e saiba que quem não está aqui hoje, por algum motivo, né, não conseguiu, se por algum motivo tinha outra coisa para fazer, encontrou uma desculpa, significa que essa pessoa não está pronta para entrar em contato com esse conhecimento. Então, primeiramente, quero dizer que vocês estão prontas. Sejam bem-vindas a essa viagem que começaremos hoje, que é o mundo alquímico, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai entrar em contato agora com um conhecimento que é muito, mas assim, gente, muito antigo. Para vocês terem uma ideia, os primeiros indícios da alquimia começam lá na China, no século I. É exatamente isso. É muito antigo. Apesar dela ter ganhado, né, o nome, ficado mais conhecida no Antigo Egito, a alquimia nasceu na China. E quando a gente olha para o significado do nome alquimia, significa química, né? Que é a química que a gente tem na escola, né? Os elementos da tabela periódica, a matéria que a gente tem ali no ensino médio. Inclusive, a matéria química, os elementos da tabela periódica e todos as misturas, né, tudo que acontece dentro, o que a gente aprende dentro da química veio dos processos alquímicos. Mas a gente tem que entender que o nome alquimia, quando a gente vai olhar para o significado além de química, né, nasceu na cidade de Pequim, que antes chamava Nanquim. Antes de se tornar a cidade de Pequim, que a gente conhece hoje, chamava-se Nanquim. E Nanquim, o significado de Nanquim é tinta. Tinta negra que pinta o papel em branco. E por que é importante a gente ter essa informação? Porque quando a gente vai olhar para as 3 fases dos processos alquímicos, nas 3 principais, existem alguns autores que falam de outras fases, tá, gente? Mas aqui eu vou falar daquilo que é mais importante para vocês, porque não adianta a gente aprofundar sem entender primeiro a base do conceito. Então, as 3 fases são as fases da nigredo, da albedo e da rubedo. A nigredo é a tinta preta. A albedo é a fase prateada e a rubedo é a fase vermelha. Então a gente entende que o nascimento da alquimia já vem lá na cidade de Pequim, que antes era conhecida como Nanquim, né? Que significa essa tinta preta. E a partir dali, a alquimia foi se disseminando no mundo. No Antigo Egito, quando a gente vai estudar esses conhecimentos misteriosos, por que é importante a gente entender de onde nasceu a alquimia? Para a gente trazer para os dias de hoje e perceber por que isso se perdeu ao longo do tempo, né? Então, quando a gente olha lá para o Antigo Egito, para aqueles segredos, né? É só vocês lembrarem, gente, das pirâmides e de tudo que tem ali naquele universo. Os segredos que continham ali, por que antes era algo muito... Apesar de, mesmo lá na antiguidade, ser um processo que só os iniciados tinham acesso, era mais fácil você ter acesso a esses conhecimentos. Por quê? Porque o nosso mundo concreto, né, o que a gente vê do lado de fora, hoje a gente tem muito conhecimento sobre o mundo interno, o mundo externo, que isso se conecta, a energia e etc. Mas naquela época, a vida simbólica era muito rica. Então é só você lembrar dos desenhos nas paredes, né, dos rituais que aconteciam. E eu quero que vocês entendam que falar de alquimia, a gente não tem nada a ver com bruxaria no sentido mais obscuro da coisa, mas é místico. Ah, Dani, mas mística não é meio fantasia? Não é meio essa coisa de contos de fadas? Quando a gente estuda a etimologia da palavra mística, vem de mistério. E eu quero que vocês entendam, gente, que eu não sei se você que tá aí imersa, né, nesse mundo do autoconhecimento já percebeu, a vida é um mistério.
A experiência humana é um mistério. A nossa personalidade, os nossos processos internos são misteriosos. Então, a alquimia nada mais é do que um conceito, né? Todo um conhecimento elaborado em torno desses elementos, e a gente vai entender por que foram usados esses elementos de concretos mesmo, chumbo, prata, ouro, para poder trazer o nosso conhecimento interno, né? Trazer o nosso processo de desenvolvimento e de amadurecimento. Então vamos lá. Aí a gente vamos pular agora lá para o século XVII, mais ou menos. Século XVI, século XVII. XVII é ali da metade do século XVII em diante. A alquimia começa a sumir depois da Idade Média, porque, gente, nessa época, você falar que você ia transformar chumbo em ouro, que era levar você de um processo obscuro interno para iluminação, você ia direto para a fogueira, meu amigo. Então, o que os alquimistas fizeram nessa época? Principalmente ali na época da Idade Média. Eles começaram a utilizar a parte concreta, ou seja, os elementos mesmo, para dizer ali para os reis que eles estavam encontrando essa pedra lapidada, né? Que eles estavam, na verdade, encontrando algo precioso. E que quando eles encontrassem essas pedras, esse algo precioso, eles entregariam isso para quem estava ali no comando. Essa foi a forma, gente, que os alquimistas encontraram de continuar fazendo o seu trabalho, os trabalhos internos, sem que eles fossem mortos, né? E por isso, e graças a isso, esse conhecimento sobreviveu. E estamos aqui, neste dia de 2022, falando sobre isso. Tá, e aí uma das coisas que eu anotei aqui para falar com vocês é que, olha que interessante como a gente vai costurando esse conhecimento com o nosso processo de amadurecimento. Sabe qual que era o símbolo que os alquimistas utilizavam? Existem vários, né? Mas assim, um símbolo principal para esse processo alquímico que acontece é a árvore. E aí, quando a gente olha para uma árvore, né, e a gente consegue fazer várias associações com o nosso processo de amadurecimento, é o quê? Você plantar a semente, você regar ali aquela sementinha que começa a crescer, que vai crescendo. E se você faz um trabalho bem feito, você começa a colher esses frutos maduros, né? E tem até uma passagem alquímica, né, que eles diziam que há pessoas que vêm para esse mundo e que passam pela experiência humana como uma fruta podre, que sai da fase verde, ou seja, que sai da imaturidade direto para a morte, sem passar pelo processo de amadurecimento, né? E aí a gente tem que entender, gente, que é exatamente isso que a natureza espera de nós. É exatamente isso, para isso que fomos feitos, para amadurecer. Então, algo que eu quero que vocês, que fique bem claro para vocês aqui hoje, é que todo mundo vai amadurecer. Sim, todo mundo vai amadurecer. Só que qual que é o grande lance aqui? Quando foram surgindo, né, esses conhecimentos que trazia essa expansão de consciência, isso tudo foi acelerando o nosso processo de amadurecimento. Na teoria, uma pessoa que não busca, vamos supor, uma pessoa que não busca nada de autoconhecimento, ela vai amadurecer, Dani? Sim. Mas, talvez ela levaria cerca de, sei lá, gente, 900 anos para essa pessoa conseguir sair do estágio imaturo e de fato fazer aquilo que a natureza espera dela, que é amadurecer. Então a alquimia, ela vem como um processo de aceleração do nosso amadurecimento, né? É um conhecimento místico profundo, né? Místico, lembrando, vem de mistério profundo, e que hoje eu quero trazer para vocês essa introdução. Outro ponto importante que eu anotei aqui, que a gente precisa ter bem claro antes de entrar de fato no conhecimento, é que a alquimia tem evidência científica, Dani? Não, gente, não tem. Apesar dos elementos de todas as operações alquímicas serem comprovadas cientificamente, porque você consegue ver as operações acontecendo ali nos elementos da química, falar que internamente isso tem o que isso acontece internamente tem uma comprovação científica, não tem como a gente comprovar cientificamente. Porque, de novo, é um conhecimento simbólico. Não tem como a gente trazer com evidências científicas aquilo que é sentido no mundo que não é 100% concreto. Conseguem entender? Então, por isso que é um conhecimento que também, gente, só vai fazer sentido para quem tem o mínimo de vida interior.
para quem está imersa nesse processo de autoconhecimento, para quem diz sim para os mistérios. Por mais que você ainda não tenha tido acesso a esse conhecimento, você precisa dizer sim. Porque é um conhecimento que, conforme eu for falando aqui para vocês, aconteceu exatamente comigo quando eu tive contato pela primeira vez com a alquimia. Eu ia lendo, eu ia estudando e parecia que aquilo já estava dentro de mim. É um conhecimento, gente, que quando você começa a ouvir, você vai despertando algo que já existe dentro de nós. Por quê? Porque nós somos as alquimistas e o próprio material a ser trabalhado. A nossa vida é a nossa obra alquímica. Então, quando a gente tem acesso a esse conhecimento, você tem acesso não só você como alquimista, que vai gerenciar, vou usar essa palavra, gerenciar as operações, mas a sua vida também é a obra que será gerenciada, que vai passar pelos processos ali. Então, gente, o que a gente vai aprender aqui hoje são algumas ferramentas iniciais. É claro que eu não vou poder aprofundar aqui, porque, como eu disse para vocês, é um conhecimento extremamente profundo e complexo, tá? É muito complexo. Existe um livro do Jung, que é o principal livro onde ele trabalha toda essa parte de alquimia, gente, que é impossível de interpretar o livro. Muitos intelectuais que têm assim, um nível muito acima do meu de compreensão ficam só em contato com o livro, sabe? Pra ver se pega o conhecimento por osmose. Porque é extremamente complexo. São imagens extremamente complexas de serem interpretadas. Mas a minha ideia, né, como tudo que eu fiz até hoje, é trazer um conhecimento que, se você fosse entrar em contato com o livro, talvez você não entenderia nada, para que você consiga, para algo prático, que você consiga aplicar no seu dia a dia, ok? Então, qual era o conceito ali utilizado pelos alquimistas? Que é transformar chumbo em ouro. Esses alquimistas, eles passavam horas, dias, anos dentro dos laboratórios, sozinhos. Imaginem o tempo, a profundidade de permanecer imersos no processo de autoconhecimento ali por tanto tempo dentro desses laboratórios, gente. O que eles começaram a observar fazendo todos esses experimentos? Que transformar chumbo em ouro, esses elementos que a gente vai entender de fato o que significa, nada mais era do que o processo de individuação, o processo de amadurecimento. Os alquimistas, eles entraram em contato com o nosso inconsciente através desses experimentos todos. E por isso que é algo tão profundo e transformador. O chumbo é um elemento pesado, é um elemento denso, é conhecida como a prima matéria, a matéria bruta. É um material inicial. O que deriva do chumbo todos os outros processos alquímicos que vão acontecer. Portanto, gente, sem chumbo, sem material bruto, sem prima matéria, não tem processo alquímico, tá? E aí, a gente precisa entender, a partir de agora, que a matéria bruta, a prima matéria, ela vai ser lapidada até chegar no material mais rico, mais sofisticado, que é o ouro, tá? E aí vai passar, claro, pelos outros elementos, como, por exemplo, o mercúrio, o enxofre, a prata. Mas aqui a gente vai falar hoje dos 3 principais, tá? Que é o chumbo, a prata e o ouro. Perfeito. Entendemos, então, que transformar chumbo em ouro é pegar a matéria bruta, lapidá-la e transformá-la na matéria mais refinada, na matéria mais elevada, que é o ouro. O que esses alquimistas observaram lá atrás? Que as pessoas intoxicadas por chumbo mesmo, pelo elemento químico chumbo, ou seja, concreto ali, a pessoa que se intoxica por chumbo, né? Vocês já ouviram aquela expressão, quando alguém bebe demais, que eles falam assim, fulano tá chumbado. Quem já ouviu, gente? Fulano tá chumbado. O que significa uma pessoa chumbada? É uma pessoa apática, é uma pessoa que não tem vida. É uma pessoa sem ânimo, é uma pessoa que fica lerda, devagar. Então, olha só, olha que interessantíssimo. Eles começaram a observar as características das pessoas que estavam intoxicadas pelo material chumbo mesmo e fizeram essa associação com os processos internos de uma pessoa que está vivendo
né, na fase do chumbo. Eu tenho uma foto minha no início desse meu processo de autoconhecimento que eu sempre viro e mexe posto nos stories, né? Que o meu rosto, gente, ele está completamente sem vida. Não tem brilho nos meus olhos. Era uma fase onde eu estava chumbada internamente, né? E aí o chumbo, que é essa matéria bruta, né? É tudo aquilo que a gente precisa trabalhar. Então, são os nossos vícios, a nossa imaturidade, os nossos defeitos, o nosso ego inflado ou o nosso ego que tá lá inferior, né? O nosso complexo de inferioridade, são as nossas sombras, né? É tudo aquilo, gente, que nos afasta do nosso eu mais elevado, da nossa expansão. Em casos mais extremos, né? O chumbo, a pessoa que tá vivendo esse processo, a gente vai entender que o chumbo é anigredo, ele pode, tá? E entendam bem, com bastante maturidade isso que eu tô falando pra vocês, pode desencadear numa depressão profunda. O que não significa que para sair de uma depressão profunda, você precisa apenas aprender sobre alquimia. Isso pode te ajudar muito, mas em alguns casos é necessário a ajuda, né, o auxílio de medicamentos para você sair dessa fase mais profunda do chumbo. Então entendemos o que é o material, o chumbo, e entendemos o que é o ouro. Outra característica também que a gente precisa aprender sobre cada um desses elementos é que o chumbo, gente, a característica do chumbo é o medo e a escassez. E o ouro, como o elemento já diz, é a prosperidade, né? Não só a prosperidade material, porque prosperidade é um fluxo de coisas boas na nossa vida, né? Então, começa a observar na sua vida que fase você tá hoje. Né? Você vai entender que a gente vai falar das 3 fases agora, mas tem mais escassez na sua vida? Mais medo? Mais frustração? Ou mais prosperidade? Mais alegria? Mais expansão? Mais vida? Porque isso, gente, só essa pequena reflexão já te traz um diagnóstico se você tá mais nesse lugar de chumbo ou se você já tá em algumas áreas da vida nesse lugar de ouro. Por quê? É muito comum, e a gente vai viver isso ao longo de toda a nossa existência, que em algumas áreas da vida você pode ter já trabalhado mais, já feito mais esse trabalho interno, você já tá mais na prosperidade, e em outras áreas você tá mais no chumbo. Teve uma época da minha vida que eu tava chumbada por inteiro. A minha vida profissional não avançava, eu não sabia o que eu queria, tava completamente confusa. A minha vida financeira era um caos, eu estava endividada. Os meus relacionamentos amorosos não existiam, porque eu tinha me separado na época, não me relacionava com ninguém. O meu mundo interno, a minha relação com o meu corpo era péssima, eu não tinha disciplina, não tinha rotina. Então tava assim, gente, com perdão do palavreado, toda cagada, entendeu? Então tem alguns momentos da nossa vida que a gente tá chumbada por inteiro. E a gente precisa atravessar a fase do chumbo para acessar as outras etapas, as outras fases. Mas não vou atropelar os bois, não, que a gente vai falar aqui de cada etapa para não ficar confuso para vocês. Então a gente falou já sobre a nossa vida ser a obra, né? E aí os alquimistas diziam, gente, que só é possível fazer essa travessia com opus constante. O que é opus? O que significa opus? A palavra opus é trabalho, né? Esse trabalho alquímico, ele será eterno. E por isso a importância da gente aprender sobre cada uma dessas fases. Bom, então agora a gente vai entrar de fato para as 3 fases. Primeira fase é a fase da Nigredo, é a fase preta. Antes da gente entrar de fato na Nigredo, algo precisa ter acontecido. Dani, como assim? Você precisa ter vivido ou estar vivendo uma frustração muito grande para você entrar para a fase da Nigredo. Então, o que antecede a primeira fase alquímica, que é a Nigredo, sempre será uma frustração de algo que você projetou e criou expectativas sobre determinada pessoa ou coisa ou situação ou projeto, e aquilo era falso em algum nível. Calma que eu vou explicar. Nós projetamos. Dani, o que é projetar? Vamos entender bem detalhadamente. Eu
O que é um projetor? Você pega a imagem e projeta algo na parede. Nós, seres humanos, projetamos os nossos conteúdos internos, aquilo que a gente não tem conhecimento, as nossas imaturidades, as nossas expectativas, nós projetamos para fora, né? Para o externo, para pessoas, para coisas, para projetos, para dinheiro, para situações. Quando essa projeção acontece, nós não vemos a realidade, nós vemos a coisa projetada. E aquele material que está projetado no outro tem em si um conteúdo falso. Porque o que é verdadeiro está dentro de nós, que a gente ainda não conseguiu interpretar, que a gente ainda não conseguiu trabalhar. Fica claro ou ainda está confuso? O que eu projeto do lado de fora, no outro, em pessoas, em situações, em circunstâncias, enfim, essa projeção que acontece no externo, ela tá carregada de um material que não é real. Por quê? Porque tem pitadas das suas expectativas, tem pitadas de como você gostaria que fosse, tem pitadas da sua imaturidade. Então não é a realidade como ela é. Portanto, a gente entende que para entrar na Nigredo, eu preciso ter projetado algo que saiu de como eu gostaria que fosse. E aí vamos para os exemplos para ficar claro. Alguém falou que está confuso, mas vai esclarecer agora no exemplo. Vamos para o relacionamento. Quando você conhece uma pessoa, nesse primeiro momento, você cria expectativas sobre essa pessoa. Então, gente, é claro que assim, existem alguns relacionamentos que não são projetados, mas é muito raro, né? Em sua grande maioria, a gente acaba projetando no outro as nossas expectativas. Então, eu projeto no outro, muitas vezes, a minha segurança. Eu projeto a necessidade que eu tenho de ser amada, de ser validada, de que o outro me complete, de que o outro me preencha. Eu deposito no outro a necessidade, as minhas expectativas de ser validada, né? E aí eu projeto no outro, e muitas vezes esses relacionamentos, né, esses relacionamentos que começam com uma projeção excessiva, são aqueles relacionamentos com aquela paixão fulminante, né? Onde você olha para aquela pessoa e você fala assim, gente, é meu príncipe encantado. Não, é a pessoa, entendeu? É o cara. E aí, a vida vai acontecendo, né? A vida real começa a acontecer. Você começa a namorar, você vai conhecendo de fato como essa pessoa é. E as projeções, elas vão caindo, né? Mas principalmente a projeção de relacionamento, gente, ela termina por completo quando você casa. Porque é quando você convive 24 horas com aquela pessoa e você consegue aprofundar a relação. É por isso que eu sempre falo, o namoro é teste. Quando você casa, e a gente precisa dar esse passo, você começa de fato a conhecer a pessoa como ela verdadeiramente é. E aí quando você se casa com aquela pessoa, você entra em contato com a verdade de quem ela é. E muitas vezes, nesse momento, a frustração vem. Poxa, eu achei que a pessoa era diferente. Eu achei que o fulano de tal era de outra forma, funcionava de outra forma. Nesse momento, gente, é quando começa uma crise. E por que essa palavra é importante pra gente? Os processos alquímicos aconteciam dentro daquele tubo de ensaio. Você sabe como que é o nome desse tubo? Crisol. Ou seja, só existe processo alquímico se você atravessa uma crise. Por isso, quando a gente vai para os casamentos, para os relacionamentos, não tem aquela coisa do o primeiro ano do casamento é o mais difícil. Tem ou não tem? Por quê? Porque é no primeiro ano que as projeções caem, que você aprofunda, que você conhece a pessoa na realidade, né? Na verdade, como ela realmente é. E a crise começa a acontecer. Gente, isso vale para qualquer área da nossa vida. Quando eu projeto algo falso, porque aquela pessoa não era daquele jeito que eu achei que ela era. Eu criei isso. Isso foi uma expectativa, uma fantasia idealizada por mim. Quando essa fantasia é projetada no outro, isso cai com o tempo. E quando isso cai, a crise começa e entramos na fase da Nigredo. Ficou mais claro agora com o exemplo do relacionamento, sim ou não? Primeiro aprendizado sobre a Nigredo. A Nigredo não destrói nada que é de fato real.
a Nigredo não destrói nada que é real. A Nigredo destrói o que é falso. E por que dói tanto essa fase? Porque destrói as nossas fantasias imaturas. Porque destrói as nossas expectativas. Percebem? Então, a primeira fase, que é a fase da Nigredo, é a fase preta. Essa fase preta não destrói nada que é real. Ela destrói as falsas projeções. Falamos sobre isso. Qual que é o grande desafio aqui da Nigredo? A Nigredo, gente, que é essa primeira fase, ela é conhecida como a noite escura da alma. Noite escura da alma. Agora, eu vou trazer para vocês como que a gente consegue identificar isso na nossa vida. Noite escura da alma, Nigredo. Vamos para os nossos sonhos. Todas as vezes que o sonho acontecer à noite, antes de ir para o sonho, eu vou explicar por que eu vou para o sonho. O Jung, quando ele entrou em contato pela primeira vez com a alquimia, ele já fazia todo o trabalho de trazer a interpretação dos sonhos, né, os conteúdos inconscientes através dos sonhos. E aí, quando ele entrou em contato pela primeira vez com a alquimia, ele percebeu que dos estudos que ele fazia de interpretação de sonhos, inclusive ele estava interpretando vários sonhos de um dos pacientes dele. Ele encontrou dentro do processo de alquimia, das imagens alquímicas, as mesmas imagens que o paciente dele estava tendo. Eu imagino ele tipo, caraca, que é isso? Isso é o que depois a gente vai conhecer dentro da tese do Jung, né? Que é o arquétipo, o inconsciente coletivo, esses arquétipos que habitam no inconsciente coletivo, que visita todas nós, mas que são imagens iguais, né? Que também são imagens que representam esses processos alquímicos. Então, só para vocês entenderem. E aí, a Nigredo, a fase da Nigredo, ela é marcada quando a gente começa a observar os nossos sonhos pela noite escura. Quando aparece alguém de capa preta, né? Algo que tá muito escuro. Gente, todas as vezes que a gente sonhar com barro, presa no barro, lama, sujeira, fezes. Isso aqui é clássico de Nigredo. Cocô, gente, fezes. Toda vez que vocês sonharem com isso, isso significa que você está enfrentando uma fase de Nigredo e que o teu inconsciente está trazendo para você, através dos teus sonhos, essas informações, né? De limpeza, do que precisa ser limpo. Mas olha que interessante. A Nigredo, que é essa fase da sujeira, de excretar, de tirar o que é falso, de colocar pra fora, sabe? O que é sujo. Alguém falou peçonhento, larva. Sim. Mas olha que interessante. O cocô, as fezes, elas viram o que depois? Adubo. Fezes depois se tornam adubo. Ou seja, sem passar pela Nigredo, a gente não consegue chegar na albedo e na rubedo, que são as fases de amadurecimento. Portanto, a gente precisa atravessar a noite escura da alma. Isso me lembra muito, gente, quando eu conheci o Lucas, né? Adubo, exatamente. Quando eu conheci o Lucas, nesse primeiro ano de casamento, a gente enfrentou muitos desafios, né? E aí, nesse primeiro momento, a gente, às vezes, passava a madrugada brigando. A noite escura da alma, né? Já aconteceu com você, de você discutir com uma pessoa, principalmente relacionamento, né? E você passa aquela madrugada tentando se entender, e aí vocês discutem, aquilo não vai. Isso é a noite escura da alma. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Alguém agora entendo tudo. Começa a ficar claro? Vocês estão tendo a mesma sensação, gente, que eu tive de que esse conhecimento já está dentro de cada uma de vocês? Total, sim, estão sentindo isso. Beleza. Bom, então anotem aí. Nigredo é fase de transformação, tá? Entendemos isso. Passamos pelo processo da crise, do crisol, passamos ali a madrugada toda fazendo esse trabalho da noite escura da alma. Qual é a próxima etapa? O que acontece depois que passa a noite escura da alma? O dia começa a nascer. E nesse momento de transição da noite para o dia, o sol ainda não apareceu. É um momento de silêncio. É um momento de introspecção. O primeiro horário da manhã, gente, é um horário gelado, mais frio. É a cor prateada.
A noite escura vai ficando cada vez mais branca. Você vai clareando. E aí, quando isso vai ficando cada vez mais claro, você ultrapassa internamente, a tua razão ultrapassa o sentimentalismo excessivo, as emoções descontroladas, os desafios da Nigredo. A fase da Albedo é uma fase que é marcada pelos cortes, pelas podas, né? É a fase do peregrino, é aquela fase da solitude. Muito comum quando a gente começa a enfrentar, né, os processos da vida, os desafios e começa a amadurecer, a gente vai ficando com uma necessidade de ficar mais sozinha. Quem já sentiu isso? Ou está sentindo? Uma necessidade de solitude, uma necessidade de silenciar para poder interpretar todos os desafios que a gente viveu ali na Nigredo. E também é muito comum que nessa fase a gente pode, né, que acontece uma poda de amigos, de ambientes, de pessoas, né? Essa fase da Albedo é marcada pela prata, tá? E aqui é o início do processo de amadurecimento. Por isso que, quando a gente envelhece, os nossos cabelos ficam que cor? Os nossos cabelos ficam prateados, né? Os nossos cabelos ficam grisalhos. Dani, mas idade não é sinal de maturidade. Verdade, verdade. Mas na teoria isso acontece porque a gente não passa pelo processo de amadurecimento como deveríamos. Se a gente atravessasse todas as etapas da vida, amadurecendo como é o que a natureza espera de nós, quando a gente tá com os cabelos prateados, significa que a gente já passou por vários processos na vida. Né? Quanto mais velha a gente vai ficando, se a escolha de fazer aquilo que a natureza espera de nós fosse, né, cumprida, se a gente fizesse isso, nós estaríamos cada vez mais amadurecendo. E essa fase da Albedo é a fase da prata. Prata, gente, la plata, valor. A fase da Albedo é a fase do valor interno, de você consolidar aquilo que é importante para você, de você identificar o seu valor, identificar aquilo que é de fato o que fica na sua vida, o que sai, de impor limites, de dizer não para as outras pessoas, né? É a fase de amadurecer. Alguém colocou, eu estou vivendo essa fase depois de uma separação e o luto do meu pai. É exatamente isso, quando você vive algo muito... E o que acontece? Muitas vezes a gente vai vivendo pequenas nigredinhos, ou a gente pode viver uma nigredona, né? Uma fase de nigredo muito profunda, né? Depende do que aconteceu no externo e também depende do nosso mundo interno. Porque algo que eu não falei pra vocês que eu vou recapitular é que você pode estar pensando assim agora: Dani, então a vida é sofrimento, né? O Jordan Peterson fala isso, né? Life is suffering. Sim, life is suffering. Mas quanto mais a gente amadurece, menos sofrida a vida fica. O que isso significa? Que quanto mais você passar pelo processo de nigredo, quanto mais você fizer bem feitinho esse trabalho de cada uma dessas fases, menos pesado fica atravessar os desafios. Porque você cria casca, resiliência para o processo. Quanto mais imatura você for, mais vai doer a fase da nigredo. E quanto mais você resistir à fase da nigredo, mais ela vai te machucar. Porque ela precisa acontecer. É isso que a natureza espera de nós. Então não venha me dizer que você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que você passa por muitos desafios, e que você é única e especial, e etc, etc, etc. Isso é o que os alquímicos chamavam de Uroboro. Que é o quê? A cobra mordendo o próprio rabo. É o indivíduo autocentrado. É o indivíduo que acha que o mundo gira em torno dele. Você só vai conseguir atravessar essas fases, né? E aí a gente pode fazer uma conexão à teoria das camadas, né? Que eu já falei um pouco pra vocês. E que a gente vai aprofundar dentro do portal sobre todos esses temas. O indivíduo que tá nessa fase de morder o próprio rabo, achando que ele é o centro do mundo, ele vai sofrer demais. Demais, porque ele vai rejeitar os desafios. As catábases, né, a descida ao inferno precisa acontecer para que a anábase, o processo contrário de subida, aconteça. Então, atravessamos a Albedo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa da Albedo que eu não falei.
Ah, uma coisa que marca também, que eles falam, e olha como isso tá presente nos elementos concretos e no nosso dia a dia. É a fase cândida, branca, né? O que significa essa fase cândida branca? Quem mora em São Paulo sabe que cândida é o quê, gente? Água sanitária. E o que a água sanitária faz? O que a cândida faz? Ela tira a sujeira, ela deixa cândida, ela deixa branco, ela traz a clareza, deixa polido aquilo que era sujo na Nigredo, aquilo que estava em excesso. É o processo de lapidação, né? É a fase cândida. Beleza. Encerramos aqui albedo. E aí, quando eu entro nesse processo de amadurecimento, qual que é o próximo passo? Há uma coisa, gente, que eu não falei, é que prosperidade financeira só começa a acontecer na fase da albedo. Quando você topa atravessar, vamos entender que são várias facetas da nossa vida, né? Então, às vezes, no teu relacionamento amoroso, você já tá vivendo na rubedo perfeita, mas no dinheiro, o negócio não sai, entendeu? Sua vida financeira não anda. Significa que na vida financeira, você ainda tá ali, vivendo na Nigredo, entendeu? Na lama, endividada, na escassez. Só quando você for para albedo na tua vida financeira é que você vai começar a ter la plata, a fazer dinheiro, a ver o dinheiro entrar, a ver o dinheiro permanecer, a prosperar de fato. Bom, e aí, essa transição da albedo para rubedo, né, é aquele momento em que você consolidou o seu mundo interno. Você já sabe quem você é. Você amadureceu de fato, ou pelo menos naquela fase, você extraiu os aprendizados que a vida queria de você naquele momento. Naquele momento. E aí, você não tem mais dúvidas. Porque Nigredo, gente, não é fase de fazer planos. Nigredo não é fase de planejar nada, de tomar decisões, porque vai dar ruim. Nigredo é fase de aceitar os desafios, fazer a opus ali, o trabalho interno, para ir para albedo. E fazer o que te corresponde, né? Porque a vida não vai parar e tô na Nigredo, a vida para pra mim que eu tô na Nigredo, ainda não saí da Nigredo, não vou pagar conta. Não, gente, isso não vai acontecer, né? É por isso que é necessário o processo de amadurecimento, porque a vida acontece os problemas acontecem todos de uma vez na nossa direção, né? Mas enfim, fomos para albedo. Na albedo, quando você consolidou teu mundo interno, o teu valor, você sabe quem você é. Ninguém passa por cima de você nesse momento, nessa faceta da sua vida. Você entendeu, vou usar a vida financeira, né? Você aprendeu a gastar menos do que você ganha. Você aprendeu a fazer dinheiro. Você limpou as suas memórias de escassez, né? Você fez todo esse trabalho interno de dinheiro. E aí, nesse momento, você consegue transbordar. E é essa transição para rubedo. A rubedo é a fase vermelha dourada. Pensa, gente. Passei a noite escura da alma. Aqueles processos, sujeira, lama, escuridão, névoas, não consigo enxergar, né, o próximo passo. Aí vem a clareza. Abre, expansão, você olha pro horizonte, é um novo horizonte, né? São novas possibilidades. Na albedo você faz planos, você toma decisões, você poda, você faz os cortes, você consolida o seu valor. Isso vai preenchendo de tal forma que na rubedo transborda. E quando transborda na rubedo, é a fase do amor. A fase do amor na sua essência, a fase dourada. É o sol que nasce lá no horizonte, naquele momento toca o seu rosto e aquece a vida. É a expansão. Rubedo é expansão, rubedo é amor, rubedo é coragem, é ação que vem do coração, né? A etimologia de coragem, da palavra coragem, é a ação que vem do coração. É essa ação assertiva, são as certezas, eu não tenho mais dúvidas do meu caminho. É isso, né? É a alegria. É todo esse processo de doar-se também para o outro. É profundidade, né? A rubedo, gente, é o ouro. É quando a gente acessa a prosperidade na sua máxima potência. É quando a gente acessa a prosperidade em todas as áreas da nossa vida, ou pelo menos naquela área em específica, naquele desafio específico que a gente está enfrentando. Como se iluminássemos? Sim, mas não num sentido
de sair do que é material, né? Porque muitas vezes a gente pode achar que entrar na Rubedo é, nossa, virei Buda, virei Jesus Cristo. Não, não é isso. A Rubedo são as certezas da vida, né? E a gente sabe, quem nunca chegou numa Rubedo, gente, não consegue ter a noção, né? Mas a gente já viveu Rubedos, né? Quando a gente é criança, por exemplo, a gente não tem todas essas titicas internas, né? Mas a Rubedo é essa fase de conexão com o divino. Quando a gente atinge a Rubedo em determinadas áreas da nossa vida, né? Em alguns momentos, quando a gente vai atingindo um certo nível de maturidade, a gente vai tendo Rubedo em mais áreas da vida, né? Então, meu relacionamento também tá na Rubedo, minha vida financeira tá na Rubedo, meu trabalho tá na Rubedo. Aqui, sei lá, aqui na minha vida, sei lá, no meu corpo ainda tô penando um pouquinho. Mas a gente vai acontecendo esse alinhamento, né? E aí, vocês conseguem entender, gente, como é muito mais profundo e complexo do que muitos profissionais do desenvolvimento humano dizem por aí pra vocês? Que a gente tem que se amar como a gente é? Como é que eu vou amar, gente, alguém que tá naquele momento de nigredo que eu não consigo enxergar um palmo na minha frente? Vocês conseguem entender que fazer afirmação positiva no espelho não vai mudar a vida de ninguém? Alguém falou, Dani, essas certezas são na matéria e em conexão com o divino? Como você vê? Sim, a gente começa a ter esses resultados tanto na vida material como na nossa vida espiritual. Por quê? Porque é o alinhamento de ego e self, né? Que são os termos que o Jung usava. O ego, esse nosso instinto, né? A nossa parte instintiva humana, a nossa necessidade de controlar, ela se alinha com os desejos de Deus para nossa vida, né? E aqui entra a nossa espiritualidade. É esse alinhamento onde o meu mundo material, ou seja, o que está fora, se corresponde com o que está dentro, com o meu mundo interno. E o que eu quero que vocês entendam é que os processos, eles podem acontecer, eles vão acontecer todos ao mesmo tempo e muitas vezes isso vai acontecer na tua vida em diferentes fases. E você precisa ter ferramentas para saber sair de cada uma dessas fases, mas não sair na fuga. Sair atravessando os processos. Por quê? Cada etapa, cada transição de uma fase para outra, você tem um processo alquímico. A coagulátil, separátil, né? Que são os nomes mais complexos que eu não vou falar aqui, senão eles vão ficar quê? Cada uma dessas fases, que as primeiras 4 fases são os elementos, né? Então, água, fogo, terra e ar. E a gente precisa aprender como cada uma dessas fases acontecem. Até pra gente interpretar nos sonhos. Sonho com dilúvio, sonho com chuva. O que significa? Sonho com fogo, né? Porque, gente, até quando a gente vai observar o que acontece com um elemento concreto ali, o chumbo, para ele se transformar em prata, para ele se transformar em ouro, ele vai passar pelos processos alquímicos. Vem fogo em cima dele, eles colocam fogo, paulada, eles vão por várias... vão testando vários processos para que aquele elemento, a prima matéria, se transforme em ouro. Quero dizer para vocês, então, quero abrir aqui para vocês para perguntas. Alguém tem alguma dúvida sobre esse tema? Como passar desse processo da Nigredo? Ótimo. Vou responder essa que eu acho que deve ser a maioria de vocês, né? Como é que a gente faz para atravessar o processo da Nigredo? Vivendo a dor. Aceitando, né? E o principal, gente, é o seguinte, a gente precisa entender de uma vez por todas que a Nigredo, os desafios da vida, né? Tudo aquilo que entra, que aparece na nossa vida de desafiador é matéria. Então, o primeiro aprendizado para sair da Nigredo é aceitar. Aceite que isso está acontecendo para o seu amadurecimento, para a sua evolução. Você precisa parar de rejeitar os desafios da vida. Aceitei. Enfrenta o processo. Dani, a fase entre a noite escura e a cândida é normal confusão? É normal se sentir perdida? Sim, a fase da Nigredo é uma fase de confusão. Não é uma fase de tomar decisões, gente. É uma fase de você simplesmente continuar vivendo, assumindo suas responsabilidades de adulta, pagando contas do jeito que você tá, mas não é hora de fazer transição de carreira, não é hora de se divorciar, porque você vai se arrepender, você não tem clareza. A clareza vem com a luz da albedo. Com essa cândida, né? Com branco. Autoestima baixa tem relação em estar na Nigredo? Completamente. Autoestima é um processo
Ó, guardem isso, guardem isso. Autoestima é uma sequência de nigredinhos bem vividas e de várias vezes que a gente alcança a fase da albedo. Porque lembra que a albedo é prata-valor? Valor interno? Então, eu só consigo acessar autoestima verdadeira quando eu atravesso várias nigredinhos, várias fases de desafio que eu supero. Quando eu passo várias vezes pela nigredo, eu chego na albedo. E várias vezes que eu alcanço a albedo, essa fase de clareza e de valor interno lá, plata, a fase prata, é que eu consigo, de fato, olhar no espelho e falar, eu tenho uma autoestima elevada. Antes disso, é tudo soberba. Antes disso, é tudo vaidade e maturidade de nigredo. Qual a melhor fase para fazer transição de carreira? É o que eu falei para vocês, gente. É a fase albedo, é a prata. É quando a clareza do caminho vem. Se você tomar uma decisão quando você estiver na nigredo, gente, é cagada na certa. Com perdão do palavreado. Dani, o que você acredita que foi mais crucial para você sair da nigredo? Uma boa pergunta essa. Para mim, gente, o mais crucial foi parar de rejeitar os processos da vida. Foi aceitar que tudo aquilo que estava chegando até mim era matéria para trabalhar. Era matéria bruta, era chumbo. Eu precisava transformar aquilo. Então eu parei de rejeitar e vocês vão perceber que conforme a gente amadurece, a gente começa a ficar pouco tempo na nigredo. Recentemente eu tive uma perda gestacional, né? Eu perdi o meu bebê. E eu vivi uma nigredo. Mas foi uma nigredo que doeu muito, mas foi uma nigredo rápida. Não foi uma nigredo demorada. Por quê? Porque eu senti menos dor? Não. Eu senti muita dor de perder meu filho. Foi muito difícil pra mim. Muito difícil. Mas eu sabia que aquilo ali vinha pra me lapidar. Em poucos dias de trabalho interno profundo, eu cheguei na albedo e na clareza do porquê eu tinha vivido tudo aquilo. E do porquê eu precisava atravessar. Do porquê o meu relacionamento precisava atravessar tudo aquilo. Do porquê um aborto tinha acontecido na minha vida nesse momento. A clareza do caminho, né? E em seguida eu já fui alcançando a rubedo, que foi essa conexão profunda com o divino através da nigredo que eu vivi. Mas eu atravessei a noite escura da alma. Foi uma semana na cama. Foi uma semana sangrando. Foi uma semana me despedindo, vivendo o luto. Né? Mas logo que eu entendi, vivi e atravessei o processo, o dia voltou a nascer. E o dia sempre volta. E a natureza mostra pra gente tudo isso. A natureza mostra que por mais escura que a noite da sua alma esteja nesse momento, o dia vai voltar a nascer e o sol volta a brilhar. A gente sempre vai ter nigredos para atravessar, albedos para alcançar, clareza para enxergar o caminho e rubedos para desfrutar, servir e jorrar isso para as outras pessoas. Que a gente possa aprender e tornar o processo de amadurecimento mais leve. Por quê, gente? Porque com isso você cresce como ser humano. E nessa lapidação como ser humano, você se transforma. E quando você se transforma, você faz aquilo que a natureza espera de você. E aí vem tudo que está escrito na Bíblia, né? Tudo mais será dado por acréscimo. Tudo mais não é tudo mais de dinheiro, tudo mais de... mas tudo aquilo que faz sentido, né? O sentido de vida. Tá bom?